Esse vídeo aqui é uma explicaçãozinha, meio como uma tentativa de resumo ou de condensação, clarificação, explicação da denúncia do Lula, do processo, da defesa e tudo mais, pra você entender direitinho, você que não teve saco pra assistir a conferência, ou a defesa do Lula, ou mais teve saco pra assistir o Lula, e não tá tudo tão claro assim, tem um juridiquês, então vamos lá. Primeiro, qual é o processo de investigação, como ele funciona e onde o Lula está em relação entre crime e a cadeia, né? Qual é a distância e como isso tudo está acontecendo. As acusações, aliás, as denúncias, né? Vamos usar o termo formal, a denúncia de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro, e as defesas deles, que estão umas coisas meio estranhas. Primeiro, para você entender como é que funciona um processo. Como é que é o processo entre o crime ser cometido e o sujeito ir para caixa e ir para cadeia. Ele tem fases: investigação, indiciamento, denúncia, julgamento, caixa. E isso aí você não precisa nem comprar um vademecum, vai numa livraria qualquer, vai ter uma pilha de vademecum lá, puxa qualquer um e dá uma olhada, você vai encontrar que tá lá, ou você pode ir no Google também, é um pouco mais fácil, né, Rafael? Bem-vindo ao século XXI. Mas enfim, você tem investigação, e investigação é o quê? É a Operação Lava Jato, é uma operação de investigação. Claro, ela cobre o troço inteiro, mas em base ela é uma operação de investigação, feita por quem? Polícia Federal. Para investigar possibilidade de crimes, assim como existe investigação de qualquer coisa. Um crime foi cometido? Poxa, foi, investiga. Só isso. Durante essa investigação vão se colhendo coisas. Grampos, vai escolhendo documentos, depoimentos, delações premiadas, tal. Isso são indícios, presta atenção na palavra, indícios que esse crime foi cometido, indícios que esse crime foi cometido por esta ou estas pessoas, indícios de que esse crime foi cometido em tal lugar, ou com tais vítimas, ou de uma maneira maior, indícios. Aí então, uma vez que você junta indícios, você vai para o indiciamento. Estão apresentados os indícios desse crime. Podem haver mais, mas a gente pode estar apresentando esses daqui. Esse aqui foi o crime, esse aqui foi o método, esse aqui foi quem fez, esse aqui foi quando, tal, tá. Aqui estão os indícios. Vai então para a justiça, que analisa, isso aqui prova ou não prova alguma coisa. Que o indício pode ser, olha, eu tenho um indício aqui, que é um desenho que alguém fez do Lula roubando dinheiro da Petrobras. Não, isso não é uma prova, meu amigo. Isso daí não prova nada, desculpa. E aí ele é indiciado por certos crimes. E ele não precisa ser necessariamente denunciado por todos. Pra você entender. Por exemplo, houve um homicídio. Alguém morreu. Aí vocês vão investigando lá, descobrem que foi essas 4 pessoas, os indícios apontam que foram 4 pessoas, teve ocultação de cadáver e, sei lá, tráfico de drogas. Vários indícios apontam, são enviados para o Ministério Público denunciar ou não. Isso é o que o Ministério Público faz. Ele faz a denúncia, que investiga a polícia, indiciamento eles também. E aí vai a denúncia. E o Ministério Público, nesse exemplo que eu estou dando, pode falar, olha, desses 4, e dos indícios que vocês me apresentaram, só 3 você consegue provar. Esse 4º aqui, olha, eu aqui, Ministério Público, olhei e falei, cara, desculpa, mas esse cara eu acho que escapou, porque isso aqui vocês não estão conseguindo provar a coisa toda. Vocês podem fazer isso. Ou, não, vocês indiciaram os 4 por homicídio, ocultação de cadáver e tráfico de drogas. Mas o tráfico, eu não acolho essa aqui e eu não acolho esse cara, mas eu denuncio estes 3 por homicídio e ocultação de cadáver, neste exemplo que eu estou te dando. Ele não precisa necessariamente acolher todas. Ele foi indiciado e então o Ministério Público Federal fez ontem, no dia 14 de setembro histórico, a denúncia formal, acolhidos os indícios agora transformados em provas, porque não há denúncia sem prova, isso é processo jurídico. Não tem provas contra o Lula. Se não tem provas, como há uma denúncia? Daí você tem que argumentar que existe um tribunal de exceção, um estado de exceção, que é o que eles estão até tentando argumentar, mas você tem que ir para esse nível. Uma denúncia exige provas. Então, nós temos... conclui-se que essas indícios apresentados são provas, então estamos denunciando formalmente esse sujeito por estes crimes. E aí você tem que apresentar a sua denúncia. Não precisa fazer uma apresentação de PowerPoint, um evento no hotel e tal, mas eles quiseram fazer, tá bom. Então nós estamos denunciando esse cara.
expliquem a sua denúncia. Aí ele tem que explicar o caso, certo? O promotor de justiça não pode só chegar na tua casa e falar, isso aí vai, tchau. Ele não pode, ele tem que apresentar formalmente. Isso foi a apresentação que nós tivemos ontem, o Ministério Público Federal apresentando a denúncia. 5 minutos pra chegar até aqui. Eu sei que é chato pra caramba, mas você entender os detalhes da coisa. Apresentando, então, bom, nós o denunciamos por corrupção ativa e passiva, que foi a primeira apresentação do Deltan Dallagnol, que curiosamente eu confundi, eu achava que era o cara do Cavanhaque, eu não sei por que eu achava isso, mas... enfim, eu achava que era. E depois teve a outra segunda apresentação, que foi do outro cara lá provando a lavagem de dinheiro contra o Triplex. Então são duas denúncias que uma causa a outra, mas por crimes separados e, portanto, apresentações separadas. A primeira vamos explicar por que nós acreditamos que ele é um corrupto, nós acreditamos não, mas as provas, o que as provas demonstram, que elas apresentam, e aí vem aquele slide destruidor, o slide mais famoso, mais histórico da história brasileira, que inclusive eu tomando partido que faz essas camisetas aqui pra mim, que é patrocinador do canal, fez uma camiseta de celebração àquele slide, porque vai entrar pra história aquela porcaria. Aí vem aquele slide, vamos mostrar porque é corrupção, e depois tem a apresentação do Triplex. Tá. Qual é a acusação de corrupção? Você tem que falar qual é o crime, como que ele foi, cometido por quem, quando, onde, associado com quem foram as vítimas, quem ajudou. Você tem que apresentar a estrutura do crime. Isto é uma denúncia, caso. Sei que a gente não sabe isso, mas enfim. E aí eles vão, olha, nós acusamos Luiz Inácio, nós denunciamos, não é nem acusamos, vamos usar o termo certinho, nós denunciamos Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção ativa e passiva por ser o cabeça da Lava Jato, do Petrolão, do esquema de corrupção da Petrobras, mas não só do esquema de corrupção da Petrobras, mas também deles apontam da Eletrobras, disso aqui, ele era o cabeça disso. É por isso que nós o denunciamos por corrupção. Porque algumas pessoas estão falando, não, porque daí eles ficaram fazendo aquele show e falando que o cara era o maestro da não sei o quê. Sim, esta é a denúncia. Katsu, esta é a denúncia. Nós o denunciamos por corrupção ativa e passiva pelo crime de ser o líder desta organização que espalhou isso aqui tudo. Qual é a descrição do crime? Qual era o objetivo do crime? O objetivo do crime, ele apresenta lá, era o enriquecimento ilícito, era a manutenção de poder ilícito, era a compra de apoio ilícito. Quais foram as vítimas? A Petrobras, blá, 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 todas as outras empresas, a Eletrobras, todo mundo. Quem foram os associados? Estes associados. E aí vem a apresentação. Esse é o que aconteceu. E aí eles têm que explicar, mas por que ele? O que nos leva a acreditar que ele é o líder? Porque isso são agravantes de pena. Porque eles mostraram, não, a pena pode ir de 4 até 16 anos. Então você tem que ir qualificando o crime para destrinchar o crime o máximo possível para a sentença. E agora para pensar, adendo, que a sentença máxima para corrupção ativa e passiva, cada uma delas, é 16 anos. Então 32 anos na caixa resolve isso. Você que está assistindo esse vídeo, acha isso proporcional? Você acha que isso resolve? Que isso é um desincentivo para este nível e complexidade de crime? Só para você refletir. Tô dizendo que sim, eu tô dizendo que não. Só tô provocando a reflexão. Enfim. Só bom, então, nós acreditamos que ele... Nós acreditamos? Não, Ministério Público não acredita em nada aí. Nós temos provas para a denúncia de que ele é o cabeça pelos seguintes fatores. Olha, ele foi o maior beneficiário. Não só porque daí tem gente que fala, não, mas então como é que ele só ganhou o triplex? E ele se manteve no poder, elegeu a sua sucessora e fez tudo isso e mandou no Brasil por 14 anos, porra. Não tá bom? Isso é benefício também, só porque não é dinheiro na conta. Ok? Ele é o maior beneficiário, isso indica, daí vem aquele slide monstruoso, né? Esses são os indícios que apontam para ele. O José Dirceu foi preso, mas o esquema continuou acontecendo. O José Dirceu estava preso por causa do mensalão. O esquema continuou acontecendo, então quer dizer, havia outro líder com um poder igual ao Dirceu ou maior. Quem mais tinha? O Lula. Mas quem nomeou os agentes do crime? Quer dizer, os diretores da Petrobras, o Lula. Certo? E vai todos aqueles indícios que apontam que ele é o chefe. Então esta é a denúncia. Denunciamos este senhor, Luiz Inácio Lula da Silva, brasileiro,
pelos crimes de corrupção ativa e passiva nesse framing. É isso a denúncia. Então, não há provas. Bom, se não há provas, você entra com uma simples ação pedindo a dissolução da denúncia, dado que não há provas fundamentando a denúncia. A defesa do Lula fez isso? Não. Então há provas. Seria simples. Não, está sendo feita uma denúncia sem provas. Entra com uma ação, dessa denúncia não tem provas, sobe ela, se for indeferida você sobe, vai, pronto, acabou. Não. Então, o fato que eles não fizeram isso prova que há provas. Por dedução básica. Aí, segundo a denúncia, então, o crime de lavagem de dinheiro por receber o triplex. Lavagem de dinheiro. Você recebeu um dinheiro ilícito, havia um dinheiro ilícito, esse dinheiro foi transformado em lícito de uma certa forma, e você se beneficiou disso. Você colaborou para fazer isso, você foi parte desse ato de transformar um dinheiro de origem ilícita para fazer parecer lícito, e você se beneficia desse crime. No caso denunciado o triplex, mas ainda há outros possíveis em que estão na fase de indiciamento ou investigação. Por exemplo, o sítio. Então, estamos denunciando ele apenas pelo triplex, mas não somente, não dizendo que foi apenas esse. Importante lembrar. E foi lavado, e também tem lá ocultação de bens e tudo mais. Daí vem a defesa do Lula, eu sei que eu tô entrando na parte da defesa ou o Lula e fala, não tem nada no meu nome. Sim, este é o crime, meu amigo. Este é a natureza do crime. Não tem nada do seu nome. Você fala, não, Rafael Lima, você é acusado de matar tal cara. Não, mas ele morreu. Sim, esse é o problema. Essa é a questão, meu amigo. Ele é acusado de ser beneficiado de um esquema de lavagem de dinheiro oriundo de um dinheiro de corrupção do qual ele era o chefe. Como eu já fiz num vídeo anterior também longo, porque é um vídeo naturalmente chato, da resposta do MPF à alegação dos advogados do Lula que o Sérgio Moro não tinha competência para julgá-lo. Eles falam disso bastante, vou linkar lá na descrição. É um vídeo longo, mas enfim. Só, você é o beneficiário. Então, vamos então apresentar as provas. E daí eles apresentam provas lá. Olha, tem esse documento aqui que mostra que eles iam comprar esse apartamento aqui, daí tem um rasura. Eu achei uma coisa tão CSI. Não, tem rasura. Esse aqui, daí eles trocam, olha. Esse aqui. Mas se a gente olhar esse número original lá no manifesto dos apartamentos, tá lá que esse não foi ofertado. Ninguém teve a possibilidade de comprar esse apartamento. Aqui no outro manifesto diz que ele tá reservado. Reservado para quem? Aqui, tal. E o apartamento anterior era comprado pela Dona Marisa, tal, não é mais pago. A OAS assume, eles param, porque era de uma outra história lá bem complicada. Mas a OAS assume, então a construção daquele prédio muda os nomes. E no ponto que a OAS assume, a Dona Marisa para de pagar. Não paga mais. Aquele apartamento vira outro, tal, vira o triplex. E aí eles acusam. Bom, então, o valor original pago foi esse, dá 300, 400 mil. O valor do novo imóvel é 1 milhão e cacetada. Então, portanto, a diferença eles ganharam. Você recebeu. Foi dado a você. Se foi dado, aí a gente vai para Receita Federal. Por isso que tinha um fiscal da Receita Federal lá explicando. Olha, se você recebe alguma coisa nesse Brasil, você tem que apresentar provas contra você mesmo no processo de confisco do seu trabalho, que é o imposto de renda. Você é obrigado, por lei, a produzir provas contra você mesmo, a trabalhar em seu próprio detrimento na sua declaração de imposto de renda, para facilitar, então, você ser roubado, porque imposto é roubo. Você tem que apresentar suas provas do que você recebeu e dizer da onde e por quê. E dizer quem te deu. Então os dois têm que declarar. Bom, os dois não declararam. Poxa, então você recebeu aí 1 milhão e porrada no valor de um apartamento. Por quê? Qual é o motivo? Não tem. Pô, então alguém gosta de você. Essa é a história. Eles gostam de mim. Então por que você não declarou? Começa a ficar estranho, certo? Por que você não declarou que você recebeu esse aumento no seu imposto de renda? Claro, porque ia ter dado incompatível com a sua renda e ia ter piscado lá no imposto de renda. Bom, então você escondeu por quê? A acusação é porque esse valor é de origem ilícita. Não significa que o dinheiro foi roubado da Petrobras, colocado num caminhãozinho e dado pro Lula. Significa que foi roubado, alguém se beneficiou e esse alguém deu um outro pagamento aqui. Essa é a conexão que você precisa provar. Esse dinheiro via de maneira ilícita, você recebeu o apartamento e eles denunciam ainda, junto na lavagem de dinheiro,
Parte do recebimento de recurso ilícito foi via reforma do apartamento, que adicionou valor a ele, colocaram o elevadorzinho lá, tal, mobiliar esse apartamento, colocar a cozinha sob medida lá da Kitchens. Poxa, essa do antagonista foi genial. De pegar a cozinha lá sob medida. Mas você recebeu isso tudo, então você recebeu algo equivalente a este valor, que não foi declarado. Quem te deu estava dentro deste esquema de corrupção, do qual nós previamente o denunciamos como ser líder, portanto, isto é benefício indevido, vantagem indevida, você ganhou. Vamos falar o nome. Propina. E aqui está o imóvel, você não declarou isso, essa é lavagem de dinheiro, segundo o crime, o senhor está denunciado. Outras denúncias podem vir, não são apenas essas. Ainda tem uma denúncia que eu não sei se quer ser feita, que é de formação de quadrilha, que foi a denúncia que foi retirada nos embargos, sei lá, o embargo protelatório lá do Mensalão, para alegar que não, o PT não era uma quadrilha, era só um partido. Entendeu? E é uma história meio diferente, assim. Então não sei se eles vão tentar oferecer essa denúncia. Podem vir ainda mais denúncias por novos crimes de corrupção, podem vir novas denúncias por lavagem de dinheiro, no caso do sítio de Atibaia, ou se for descoberto alguma outra coisa, também podem novas denúncias virem. Podem vir novas denúncias? Aí eu não sei bem. Enfim, podem vir novas coisas. Calma. Aí a defesa do Lula... Ai, defesa do Lula. Como é que eu vou te explicar? A defesa do Lula é um troço único nessa terra. É um troço realmente único, fantástico, hábil. Não vou dizer que eles são burros, não vou dizer que eles são ignorantes. Não são. Agora é uma coisa assim excepcional. O cara começa, não, porque esse teatro, porque não. E eu achei ainda legal que ele fala, não, parece um truque de ilusionismo. Pera. Eu, Rafael Lima, já fui mágico profissional sob o nome de Rafael Hyde. Por isso que algumas pessoas até acham que meu nome é Rafael Hyde. Não é Rafael Lima, mas era o meu nome artístico quando eu era mágico profissional, ilusionista profissional. Então a defesa do Lula, eu gostaria de dizer assim, eu sou ilusionista profissional, não trabalho nisso há 2 anos quase. Mas, eu não vi nenhuma ilusão ali na apresentação do Dallagnol. Talvez eu tenha perdido alguma coisa. Mas eu não vi. Eu não vi o Deltan Dallagnol em algum momento pedindo pra você escolher uma carta. Não sei. Aí eles invocam assim, não, porque... eles fazem aquela apresentação lá. Tava no nome da Marisa, mas não tá mais. Não tá resolvido. Não, mas não há vínculo. Mas ele nunca ocupou o apartamento. Não, mas ele nunca usou. Não, mas ele... Enfim, põe a foto. Tem uma foto... Não, explica essa, cara. Tem uma foto do Lula dentro deste triplex do qual ele é acusado, denunciado em receber por lavagem de dinheiro fruto de um esquema de corrupção, do lado do Léo Pinheiro, presidente, dono da OAS, dentro deste triplex. Ele tava passeando. Não, é porque ele viu para comprar, então porque não há registro. O apartamento não estava oferecido à venda. Não foi ofertado a ninguém. E daí, tem todas as provas da denúncia de que, tem depoimentos, tem o porteiro que falou, tem os outros apartamentos do Solaris foram vendidos, isso o antagonista fala, com a promessa de que, cara, você pode querer comprar esse apartamento que vai ter uma segurança muito boa, cara, porque o Lula vai morar aqui. Então a segurança vai ser muito boa, então você pode estar mais seguro. Olha só que coisa legal. Então assim, eles falam, não, o nunca usou, nunca ocupou, não é dele, não tá no nome dele, sim, esse é o problema. Que é uma defesa que não me parece que tá tentando realmente se defender quando tá tentando protelar. E é uma defesa que me parece não é uma defesa para o Sérgio Moro, ou contra o Sérgio Moro, ou contra o MPF, ou contra a investigação, mas é uma defesa panfletária popular. Assim como foi a defesa da Dilma. Em nenhum momento o Cardoso, o advogado dela, realmente acreditou. Não é admissível que aquele sujeito, em algum momento, acreditou que a história de golpe ia colar.
Não é admissível. Não é admissível que em algum momento aquela defesa achou que ia ganhar aquele caso. Eles estavam fazendo a defesa, vamos fazer uma defesa pro povo, vamos fazer uma defesa marqueteira, vamos fazer uma defesa panfletária, para ver se a gente consegue criar um movimento e depois contar uma história. Para ver se a gente consegue fazer as entidades internacionais ficarem confusas e quem sabe falarem que isso é um golpe. Vamos tentar confundir. É isso que a defesa do Lula, vou dizer que ela está fazendo, mas ela aparenta estar fazendo. Tentando confundir a coisa toda. Dizer, mas ele não usou. Tá bom, o Cunha não usou a conta dele da Suíça. Então não é dele? Mas não tá no nome dele. O Maluf é famoso por falar, vivia falando, deve falar ainda, falou o seguinte, você quer me acusar de bandido? Faz o seguinte, quer falar que eu roubei? Se você encontrar uma conta no meu nome, o dinheiro é seu. Uma conta no exterior, o dinheiro é seu, eu te dou. Encontre uma conta com o meu nome, vai. Uma defesa que nem tenta encontrar o mérito, encontrar a denúncia em algum ponto. Não me parece uma tentativa de defesa, me parece uma tentativa de panfletagem para criar uma narrativa, para criar uma situação midiática, para criar uma situação talvez de ebulição popular, para ver se consegue cavocar alguma coisa depois, ou armar a conversa para os livros de história para depois isso ser falado lá na frente por outro candidato, não sei. Mas para mim é a isso que se resume a defesa do Lula. Resta o julgamento. Então a denúncia ser acolhida, vai então para a fase de julgamento, o Lula então ainda não é, mas virará réu, e vai ser julgado. Quando for julgado em segunda instância, vai pra cadeia. Mas julgado na primeira já é inelegível. Tchau 2018. Resta ver quanto tempo ele vai ficar na cadeia. Aí tem, por exemplo, o caso de obstrução de justiça, em que ele é réu. Já houve a investigação, indiciamento, denúncia. A denúncia foi acatada, foi recebida por um juiz. E aí então nós vamos para a investigação. Você agora é réu. Você agora responde processo. E aí começa então a defesa formal. A defesa que a defesa do Lula fez, ou que ele mesmo fez naquele discurso lá, meu Nossa Senhora, ela não é necessária e não é nem a hora. Tanto que isso era uma coisa que era invocada consistentemente no julgamento do impeachment. Não, porque a defesa, porque a gente quer o direito do contraditório, a gente quer o direito de se defender. Meu filho, a gente está na fase de indiciamento lá no Senado. Está na fase de acolher a denúncia. A denúncia não foi acolhida. Se não foi denúncia acolhida, não há direito de defesa porque não há caso. Você não é réu. Se você não é réu, você não precisa se defender. Então, mas ainda assim, tá bom, vai, vem, fala tuas porcarias aí, Jack. Vai, fala. Tá feliz? Tá bom, então continua o processo. Foi o que eles encontraram de fazer pra falar, tá bom, chora tudo que você puder chorar. Daí no final das contas, quando você perder, tá bom, deu, acabou, ok. Mas aí, essa defesa então que os advogados do Lula fizeram não é necessariamente a defesa que eles vão apresentar em tribunal. Não é lógica e necessariamente isso. Pode ser, eu não acho. A defesa do Lula também, agora não é ainda o momento deles se defenderem. Eles se defendem no tribunal durante o julgamento. Quando ele for réu, depois que a acusação for acolhida. Não foi ainda, que a denúncia... Por que eu fico falando? É denúncia, Rafael. Aí ele vai então exercer o seu direito de defesa. E então tentar apresentar contraprovas para desprovar as provas. E aí vai pra cadeia. Imagino eu. Não sei como ele vai se safar disso aí. E não tem foro privilegiado, então ele não vai pro STF. A segunda instância, nesse caso, não é o STF. Então, pode ser levado até lá, porque você pode apelar até o fim. Teve até o caso em que levaram, se eu não me engano, uma Havaiana, uma disputa sobre uma Havaiana, um chinelo, levaram até o STF. Tá! Agora, na segunda instância, o senhor já vai preso. Tentaram reverter isso aí no STF, esse entendimento de que o... Porque se você condenar em primeira instância, você não é preso ainda. Você pode apelar. É uma instância superior. Antes o entendimento é que você não vai preso até a última instância. Aí o que você fazia? Você protelava o negócio por 15 anos até ir pro STF, ia chorando o tempo todo. Quer dizer, você está conseguindo, na prática, né, pagar para não ir pra cadeia. Você paga pro seu advogado para não ir pra cadeia. Enquanto você está fazendo o processo, beleza. Daí você pode protelar o processo infinitamente. Até os caras falam, não, vai pra caixa logo, mano, que saco. Mas agora existe o entendimento que depois da segunda instância, um abraço pro gaiteiro, você vai pra caixa.
O STF pode tentar modificar isso de novo, não sei como. Não sei como. Conseguiram já invocar um rejulgamento nisso. Deu errado, mas enfim. E podem encontrar também outros jeitos, outras maquiagens, outras tentativas protelatórias para segurar o Lula fora da caixa. Vamos ver se vão ornar. Aí o Cláudio Dantas, do antagonista que estava na apresentação de PowerPoint lá da Lava Jato, perguntou então, mas por que o Lula não está preso, basicamente? Porque, quer dizer, se ele já é réu, responde processo em obstrução de justiça, vocês não acham que ele é uma ameaça de tentar obstruir a justiça agora de novo? Porque você pode pedir a prisão preventiva para prevenir o quê? Uma gravidez? Não. Para prevenir que o réu, que o investigado, em alguns casos pode ser investigado, denunciado, réu, etc., atrapalhe com o curso das investigações, destrua provas, certo? Certas prisões foram presas no âmbito da Lava Jato, certas prisões foram pedidas no âmbito da Lava Jato para, esse cara pode atrapalhar a investigação, ele pode destruir provas, ele pode esquemar outras coisas, etc. E o Cláudio Dantas perguntou, mas olha, ele já obstruiu a justiça uma vez. Vai ser condenado. Vocês não vão mandar prender ele? E a resposta deles foi assim, não. A gente acha que o risco acabou. Pode ser, pode não ser. Eu acho que ainda tem o risco dele tentar obstruir a justiça. Já deu errado uma vez. E se der errado de novo, é meio que aquela armadilha. Eu acho isso interessante, porque eles falam, não, deixa o cara solto. Vai, obstrua. Você já obstruiu uma investigação, vai obstruir outra. Isso não vai te ajudar, cara. Porque, primeiro, você não vai conseguir parar isso, eu acho que é uma confiança da Lava Jato. O senhor não vai conseguir parar isso. E se isto parar por uma palhaçada qualquer, a população vai pra rua de novo. Ou eles vão começar a tocar fogo nas coisas. Agora você sabe, inclusive, para que serve a lei do desarmamento. Serve para coibir o direito natural de rebelião, o direito natural de revolta. Mas enfim. Sabe, não, se você tentar obstruir isso aí, você não vai conseguir no longo prazo, você caiu, acabou a história, fechou, e a gente ainda tem mais 45 denúncias pra jogar na sua cabeça, meu amigo. E se você não conseguir, você vai ser pego de novo em obstrução de justiça. Quer dizer, você só está ferrando a sua própria marca, meu amigo. Nada de bom pode vir disso. Suspeito que isso seja uma parte. A segunda parte, que eu acho que é mais forte, é que é um entendimento assim deles de, olha, é o seguinte, vamos prender ele só quando acabou. Porque se a gente prender antes, que nem só aquela condução coercitiva já foi uma coisa assim complicada. Menos complicado do que eu imaginaria, na verdade. Mas foi complicado. Se a gente prender o cara, a gente pode acabar com uma situação aí meio complexa, porque muita gente não entende Código de Processo Penal. A menor maioria das pessoas desse Brasil não entende o que é uma prisão preventiva. E o PT domina a mídia. Não vou dizer que ele tem hegemonia, mas ele domina a mídia. E domina a narrativa. É verdade. Ele consegue fazer isso. A Lava Jato é um dos poucos que conseguiu contradizer isso, mas eles conseguem dominar, se eles quiserem, essa narrativa. Eles podem conseguir, melhor dizendo. E se a gente prender ele antes de uma condenação, muitas pessoas podem entender errado. Dá combustível, dá mais argumento pra essa tese de que é golpe, é perseguição, vai ter bundaço pra caramba, vai ser um saco, você vai ter que ver bunda de esquerda pela rua inteira, vai ser um inferno. Você fala, seguinte, acabou o petrolão, os caras estão presos. Ele pode ter ainda os esquemas de corrupção residual, tá? Mas vale a pena, no grande esquema das coisas, prender ele agora? Não é um sim claro. Então, espera. Espera a condenação. Espera a condenação em segunda instância. E aí a gente prende ele certinho, com calma. Acho que uma das palavras que definiu a Operação Lava Jato até hoje foi calma. Ter calma, paciência de saber, não, a gente vai chegar lá. Chega direito. Várias operações. O Mensalão é um exemplo. Mas a Castelo de Areia podia ter pego os caras. Pegou. Satyagraha podia ter pego os caras. Podia, não pegou. Porque foram feitas com pressa. Teve aquele mandato de prisão atrapalhado.
todo esculhambado do MP de São Paulo, que foi uma desgraça. Então, vamos com calma que a gente pega o molusco direito. Pega uma vez. Acho que esse foi o entendimento, suspeito que tenha sido isso. Enfim, deu um vídeo de meia hora. Não tinha como não. Por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários. Tchau, tchau.